você. Oferecimento: Spa Terapêutico Cláudia Correia, Docilar Cesta Básica, Ale Bolos e Estúdio 7. Olá, tudo bem? Como vai você? Olha, coisa maravilhosa, gente. Mais um sábado nós estamos aqui, né, nesse sábado abençoado. É muito bom, viu? Muito bom poder estar com você e respeitosamente estar entrando aí em sua casa, conversando com você, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, tá? E bom saber que vocês também estão, retribuindo, porque vocês estão dando feedback de vocês. Muito obrigada. E olha, hoje, no Como Vai Você, nós vamos estar conversando sobre fibromialgia. Me diz uma coisa, você de repente está sentindo dores aí, né? Dores musculares, dores aí em alguma parte do teu corpo, sabe? Dores intensas. Será que de repente aquilo ali tem te incomodado muito ao ponto de causar irritabilidade? Será que de repente você se sente depressivo? Você está com ansiedade à flor da pele? Enfim, o que é a fibromialgia? Será que tem cura? Como é feito o tratamento? Existe medicamento para poder dar uma melhor qualidade de vida para você? Então, a doutora Carol Mansur vai estar hoje aqui conosco. Ela é fisioterapeuta e ela vai estar conosco dando esses esclarecimentos para você, mulher, que de repente vive essa síndrome, né? E de repente outras mulheres aí que vão começar a se identificar também. O que é que vai poder fazer então? Aguarda que daqui a pouquinho a doutora Carol vai estar dando essas explicações para você. Combinado assim? Então daqui a pouquinho fica aí ligado que o Como Vai Você está começando. Estamos apresentando Como Vai Você, com a doutora Cláudia Correia. Voltamos a apresentar Como Vai Você, com a doutora Cláudia Correia. E hoje o programa Como Vai Você tem o imenso prazer de estar recebendo de novo
novo, né? De novo, coisa boa, né? O que é bom volta, né? O bom filho a casa torna, né? Então, olha aí, nós estamos recebendo a doutora Carol Mansur, ela que é fisioterapeuta, né, Carol? E hoje nós vamos conversar sobre fibromialgia. Poxa, Carol, o que é que você acha de começar dizendo o que é a fibromialgia? Porque, de repente, né, depois que você começar explicando, algumas mulheres, ou até mesmo homens, podem se identificar, não é? Então, o que é a fibromialgia? Primeiramente, doutora, agradecer mais uma vez o convite de estar no programa, Como Vai Você? E levando informações tão importantes como esse tema de hoje, que é a fibromialgia. Uhum. A fibromialgia, ela é uma síndrome crônica. A pessoa que sente a fibromialgia, ela reclama muito de queixas muito dolorosas. Tanto homens como mulheres podem sentir a fibromialgia. Lógico que prevalência somos em nós, infelizmente, mulheres. Que coisa, Mas, que presente, não, né? somos contempladas. Oh. Mas a cada 10 homens, um pode ter o sintoma de fibromialgia. São dores musculares, são dores nas articulações, né? Em toda parte, tem pontos em nosso corpo. Como é isso, doutora? Geralmente as mulheres reclamam de que maneira? Doutora, pelos relatos dos nossos pacientes, alguns falam que é uma dor que arde no corpo, outros costumam falar que é como você fazer uma atividade física, você que nunca praticou e faz a primeira vez, no outro dia sente assim, um cansaço imenso, muito dolorido o corpo, as articulações. E a gente costuma dizer que a fibromialgia ela se dá de 8 a 18 pontos no corpo. Nossa. Se você sente no pescoço, nas articulações, na lombar. Então, são vários lugares do corpo. E outra coisa interessante também é porque não é uma ferida aberta no corpo, né? Sim, então, sim. Às vezes o familiar ou até mesmo o rendimento no trabalho cai. Então, assim, a pessoa olha e fala, você tá com brincadeira, né? Você não tá sentindo dor. Só que a pessoa não tem como explicar isso. É algo que vem, não se sabe se de repente é algo emocional, é um ainda trauma... Tá estudando, ainda estamos né? estudando, mas não é uma doença psiquiátrica, não é genético, mas ele vem de situações como um trauma lá atrás, seja no psicológico, ou realmente desencadeou de uma hérnia de disco, estou sentindo dor na minha lombar. A depressão, a ansiedade pode estar envolvida também? Também. E além desses aspectos, Fadiga, né? A fadiga muscular, o emocional, insônia. E aí você vem acarretando todos esses aspectos, mas assim, vem uma dor, né, no caso de uma hérnia de disco, e você vai procurar o ponto, né, por que estou sentindo essa dor? E de repente vai desencadeando tanto, somatizando, que o corpo inteiro começa a sentir isso. Sentir, né? E cada vez mais tem aumentado. Eu acredito, sinceramente, que deve ser também devido ao estresse. O dia a dia. Né, tem aumentado assim e são tantas as doenças que têm aparecido e a minha intenção quando eu disse assim, eu vou convidar a doutora Carol Mansur para falar sobre essa doença e também porque nós estamos em Janeiro Branco. Né? Janeiro Branco, que é justamente um mês onde abre para que as pessoas comecem a olhar melhor para elas, né? E fazer assim, como é que está a minha saúde mental, como é que está a minha saúde física, né? Como é que está a minha saúde social, como é que está a minha saúde espiritual. Essa foi quando eu digo, não, temos de falar a respeito desse assunto, né? Porque as pessoas precisam começar a assumir, né? A assumir quando elas estão sentindo algo de diferente no seu corpo, porque de repente tem pessoas que estão vivendo esse monte de sintomas aí e estão tomando aí sei lá, esses relaxantes musculares, não é assim? Dessa e forma. Tudo permanece do mesmo jeito. Não é, doutora? O que você... Será que, de repente, esses relaxantes não podem até aumentar, cronificar isso aí? Aumentar, doutora, ele alivia por alguns instantes.
Mas no caso da fisioterapia, principalmente além de fazermos atividade física, eu acho que é essencial para qualquer, né? Aham. E então o Pilates, por exemplo, é uma atividade que o médico orienta muito para quem tem fibromialgia. Na fisioterapia nós temos outros recursos, desde o laser para ajudar nas dores da circulação, recursos alternativos como a massagem relaxante, né? Porque é uma dor que a musculatura toda fica enrijecida. E nós podemos também observar que... Quer dizer que enrijece a musculatura. Isso mesmo. E o que acontece? A musculatura tende a se contrair para se proteger, então acontece fazer os pontos gatilhos. No caso, a pessoa é toda engatilhada, o corpo inteiro. Né? Então, é dessa forma, assim, procurar primeiramente um médico mesmo, para poder te orientar a fazer os exames direitinho, mas depois ele vai com certeza te mandar aí para fisioterapia. E onde a gente vai poder procurar os recursos e outras alternativas para aliviar a dor no corpo. É interessante como o corpo reage, né? Olha esse metabolismo, né? Você disse, né, que ele primeiro ele fica contraído. É como se ele também estivesse se defendendo, né? Isso é uma mesmo. Proteção, não é? Isso mesmo. E ao mesmo tempo alertando de um mal, que tem algo errado. Né? Que tem algo errado. Então isso, quando de repente, se você é de casa, se você é mulher e de repente está sentindo, né, tem alguns desses sintomas, o conselho realmente é procurar primeiro um médico, porque você precisa fazer essa bateria aí de exames, né, Carol? E o engraçado é que a maioria fala, eu acho que eu tô com reumatismo. A pessoa já começa a sentir dores nas articulações, é realmente interessante você procurar. Não é que é parecido, é além disso, né? Mas ele vai te orientar a fazer os exames direitinho, né? E quando você chegar para nós fisioterapeutas, aí a gente vai usando os recursos para poder aliviar a dor. Mas tanta dor assim, eu acredito que deve também provocar uma certa irritabilidade. Muita. Tanto que nós costumamos falar que é tão bom quando nós temos familiares, um esposo que possa te compreender, né? Porque dá uma irritabilidade, dá uma vontade de chorar, dá uma depressão muitas vezes, né? E você, no ambiente de trabalho, os colegas em si, saber respeitar, porque o rendimento da pessoa vai cair um pouco. Né? Então, o meio social em que nós vivemos, não só a pessoa que sente, isso não é interessante só para a pessoa que está sentindo o sintoma da fibromialgia, mas que de repente quem está nos vendo agora em casa venha compreender e saber respeitar aquela pessoa que sente isso. Entendi. E outra coisa, doutora, eu queria frisar assim, hoje, do mês de julho para agora, principalmente lá no estúdio de Pilates, que houve muita procura da fibromialgia, a maioria eram jovens, de colégio ainda, adolescentes. E eu pude observar que os pais, às vezes, se irritam com eles. Mas eles não sabem, às vezes, explicar o que está sentindo, né? Porque o menino está preguiçoso, porque também não vamos, assim, levar como uma desculpa de não ter as atividades do colégio. Mas, em se tratando dessa da doença, fibromialgia... Né? É uma síndrome, na verdade. É uma síndrome crônica, né? Crônica. O pai, ele tem que saber respeitar as limitações do seu filho também. Atrapalha também nas relações sexuais? Você acha que há alguma interferência aí? Né? Algumas mulheres reclamam disso. Como é? Cai o rendimento, mexe com a libido, né? O que acontece então? Mexe, doutora, porque dá uma indisposição, né? Não é, marido, que ela não lhe ame mais, mas ela fica mais retraída, né? Mais dolorida. Então, vamos usar de outros recursos, né? De mais carinho, de mais palavras, de mais apoio nesses momentos, apoio, né? Apoio, na verdade, em tudo, né? Quando nós temos apoio, a tendência é melhorarmos, né? Melhorarmos. Então, se de repente, maridos, a sua esposa está vivendo uma situação dessa, uma síndrome, desenvolveu essa síndrome aí, vamos ter que ter paciência, tá certo? Paciência, vamos cuidar dela e eu acredito, sinceramente, que fazendo o tratamento adequado, ela pode vir, né, a ter uma vida
A melhorar. A melhorar, né? Incentivar. Não tem cura, como você não disse, tem. mas pode encontrar aí uma certa estabilidade. Não pode, né? Então, é ajudar, incentivar a fazer uma atividade física. Ela, lógico, vai ter dias que ela vai estar extremamente indisposta, mas vai junto, faz um pilates, faz uma natação, né, que possa estimular ela a ter convívio, porque às vezes elas não têm vontade nem de sair com as amigas, não querem conversar, se fecham e levando até a uma depressão, né? Então Olha, é muito uma importante. coisa vai levando a outra. Né? Isso mesmo. Uma coisa vai levando a outra. Aí eu volto novamente para o Janeiro Branco, porque uma coisa leva a outra, né? Olha a complexidade do homem, né? Essa doença mental, essa doença física, aí entra a doença social e entra a doença espiritual. Então é uma complexidade. Então o fisioterapeuta entra para fazer o papel dele, né? Para cuidar dessa parte física, e entra os outros especialistas aí. É um multidisciplinar, né? Exato, né? Multi-interdisciplinar. Então, quando se trabalha dessa maneira com o ser humano, eu acredito, eu tenho certeza, plena convicção, que a pessoa só tende mesmo a melhorar cada vez mais. Mas, doutora Carol, a gente volta já, né? Daqui a pouquinho nós vamos dar continuidade ao programa, tá? Fique aí, e o programa Como Vai Você volta já já. Estamos apresentando Como Vai Você, com a doutora Cláudia Correia. Voltamos a apresentar Como Vai Você, com a doutora Cláudia Correia. E o Como Vai Você está voltando, mas agora eu vou conversar com a nossa querida doutora Suelen Carlos, que está aí com as pessoas. E hoje, como estamos falando sobre fibromialgia, eu acredito que ela foi as pessoas certas, né? Aquelas que de repente estão vivenciando essa situação, essa doença, essa síndrome. Doutora Suelen, como é? Pergunta aí, por favor, como é que essas pessoas vivem, né? Como é o dia a dia delas, o que elas dizem assim, sentir tanto com relação ao seu corpo, ao bem-estar emocional, mental, se atinge. Eu gostaria que a senhora se aprofundasse melhor aí, deixasse que essa pessoa se expressasse. Nada melhor
do que quem está vivendo a situação falar. Olá, bom dia, doutora Cláudia, tudo bom? Realmente, hoje eu não estou no centro da cidade. Hoje eu vim aqui conversar com a Socorro Chalub. Tudo bom, Socorro? Tudo bem. Então, ela que sofre já há muito tempo com fibromialgia, e eu quero hoje saber de você, Socorro, que você conte um pouquinho da sua história. Como que você descobriu que estava com essa doença? Como que essa doença se manifesta no seu corpo? E o que você tem feito para viver bem, conviver com esta doença? Olá, bom dia, né? Um beijo à doutora Cláudia, né? Bem, a fibromialgia, ela é uma enfermidade, né? E como é que eu descobri? Eu sentia muitas dores no corpo, né? E eu, inclusive, cheguei a tomar remédio para reumatismo, essas coisas todas. E aí eu estava viajando e fui fazer um tratamento. Quando eu cheguei lá, o médico fez uma consulta e na consulta ele já diagnosticou a fibromialgia, né? Que ele aperta alguns pontos do seu corpo e identifica, certo? Então, todos os pontos em mim estavam inflamados. E a partir daí eu comecei, nessa época, 10 anos atrás mais ou menos, não tinha tratamento, não tem um tratamento específico, né, para essa doença, para essa causa. E aí o que é que aconteceu? Eu vim embora para Rio Branco, né? Quando eu sentia dores, eu tomava remédio para dor, né? Aí aqui eu consegui uma médica que passou uma remedicação para mim, para eu melhorar. Realmente eu melhorei, né? Agora sim, é uma coisa que dói todos os dias, não é uma coisa que passa assim. Não, todo dia eu sou uma pessoa que trabalho, né, em pé e trabalho fisicamente, né, no salão de beleza. Então você sabe que a nossa atividade não é pouca, né? Então eu sinto as dores. Ao acordar nós devemos ficar com aquele acordar preguiçoso, né? Porque você tem que esquentar o corpo para poder levantar, porque senão você vai sentir dor, né? E durante o dia tem épocas que a dor passeia no teu corpo. Ela dói a perna, depois ela dói o quadril, depois ela dói o dente, ela dói a cabeça, né? Então dói. E geralmente as dores são no corpo mesmo, na fibra, né? Na fibra não, nas juntas e no músculo. A identificação dela é como se fosse espinhos dentro da tua carne, né? É essa a sensação de dor. E quando você se mexe, você está sendo espinhada, né? Mas eu aprendi a conviver com a dor, né? Porque os médicos dizem, vai fazer hidroginástica, eu fiz. Vai caminhar, eu caminhei. Vai fazer massagem no corpo, eu fiz, né? E aí eu continuei? Não. Eu fazia exercícios, comecei a fazer, eu me machuco, entendeu? Machuca mais. Algumas pessoas não, elas se sentem bem, mas eu me machuquei, né? Fazer massagem, logo no começo é muito difícil, porque os pontos que pega vai inflamando, então você fica mais dolorido do que aliviado. Você não faz mais? Não, hoje eu já não faço mais essas atividades, né? Para mim fica muito, muito difícil. Então eu aprendi a conviver com a dor, né? No dia que está doendo demais, eu tomo um relaxante muscular, eu tomo um outro tipo de medicamento, né? Que os médicos já passaram, né? E vou vivendo, vou trabalhando, eu estou aqui sorrindo, feliz da vida. Ninguém sabe que eu tenho dor não, né? Mas eu estou aqui feliz da vida. Tem que ser, porque é uma coisa que tu vai viver pro resto da vida, né? Não tem ainda um tratamento específico. Eu leio muito sobre isso, já tem uma vacina, mas ainda não tem nada certo, né? Então, assim, é uma questão de saúde, mas que para algumas pessoas dá certo o tratamento, né? Para mim, eu vou levando, vou indo. Às vezes eu tomo uma injeção para dor, ou até um corticoide, né? Porque é necessário. Ok, Socorro, muito obrigada. E é com você aí, doutora Cláudia, no estúdio. Mas isso, doutora Suelen, e com relação às pessoas, né, aos pacientes que buscam o tratamento, a fisioterapia, por exemplo, como é que elas têm conseguido viver? Como é que elas têm conseguido trabalhar? Elas reagem realmente? Elas conseguem encontrar essa estabilidade? Doutora Cláudia, agora eu estou aqui com a Raquel Zaire. Tudo bom, Raquel? Tudo bem, doutora Suelen? Então,
Eu estou sabendo que há um tempo você já sofre com a fibromialgia e eu queria saber de você um pouquinho como que você descobriu que estava com essa doença, como que você tem feito para se adaptar, para trabalhar e para viver bem com ela. Primeiramente, bom dia, doutora Cláudia, e a todos que estão aí nos assistindo. E falar um pouquinho sobre a fibromialgia, é um nome até complicado, muitas pessoas não conhecem, né? Até um pouco fácil para mim, que eu já há 2 anos eu lido com essa doença. Ela é uma doença muito difícil até de ser detectada, porque agora que os médicos estão conhecendo mais. Eu, por exemplo, não descobri aqui no Acre, né? Eu estava com umas protusões na minha coluna, eu tenho um problema na coluna, então pode ser até confundida com isso, né? Com dor, hérnia de disco, muitas pessoas têm hérnia de disco, e daí desencadeou uma doença que é a fibro, né? Eu fui para Rondônia e lá eu tive várias opiniões médicas, né? E 2 deles diagnosticaram também a fibromialgia. E daí para mim foi uma coisa muito difícil, porque eu nunca tinha ouvido falar nessa doença, eu não sabia nem o que era. Eu fui para a internet pesquisar, levantar, saber o que é, entrei em vários sites, né, para saber um pouco mais sobre essa doença, e eu começava a chorar, porque é uma doença que leva à depressão. A pessoa não descobre, não sabe de onde vem aquela dor crônica horrível, que você não tem costume, né, de estar com aquilo, e você quer saber mais e mais e mais. Então daí, quando eu comecei a fazer meu tratamento com medicamentos, que o médico também começou a me orientar, que eu deveria fazer fisioterapia, né? Eu comecei um tratamento com fisioterapia e comecei também a fazer hidroginástica, comecei tipo do zero, tudo fazer hidroginástica, pilates para fazer alongamento, isso quando eu já estava um pouco melhor, né, da fibra. Antes era só medicamento e cama, muito complicado mesmo, então, mas com o tempo eu fui já sabendo lidar com a doença. Hoje em dia eu tenho crise, sim, eu tive uma crise de 10 meses seguidos, então foi 10 meses sentindo dor, dia e noite, à base de remédios, corticoides, anti-inflamatórios, analgésicos, então eu sofri muito, né? Aí desde que eu comecei a trabalhar mais o meu psicológico também, porque tudo, né, você sabe melhor que ninguém, você começa aqui na cabeça, então eu comecei a trabalhar mais isso e comecei a fazer atividade física, né, que eu recomendo para quem sofre dessa doença, a melhor coisa que tem, gente, melhorou um pouco, vai fazer atividade física. Algo que te dá prazer, algo que libere os hormônios do prazer, né? Eu, por exemplo, gosto de luta, então o que eu fui fazer? Quando eu tive uma melhora, fui fazer luta. E agora você está vivendo bem, convivendo com essa doença, tanto associando com medicamento quanto com as fisioterapias. Eu não uso medicamento direto, então eu evito, eu só deixo para usar quando eu estou em crise mesmo, que eu vejo que não tem condição de eu levantar, alguma coisa do tipo, aí eu vou para medicação. Mas eu procuro viver como? Fazendo atividade física, me alimentando corretamente, porque tem a ver a alimentação, sim. Nas minhas pesquisas, eu virei uma expert no assunto, gente. Você não tem noção o que é viver e você querer saber cada vez mais o que é isso, de onde vem, o que é que te causa isso, né? E assim, para todos nós que hoje em dia vivemos numa correria, o estresse é uma das causas principais, né? Realmente. Hoje nós sabemos que o estresse, ele realmente tem sido o bicho-papão da humanidade. Mas Raquel, muito obrigada pelo seu depoimento. Quero agradecer aqui, deixar um grande abraço, tá? E doutora Cláudia, é com a senhora aí no estúdio. Muito obrigada. Um beijo para você também, viu? Fica com Deus e depois a gente se encontra para tomar aquele café, tá, doutora? Mas voltando para cá, existem medicamentos, doutora Carol, para essa síndrome, né? Você disse que não tem cura, mas e com relação à parte medicamentosa? Até então estão estudando, né? Até então a cura ainda não foi assim, concretizada ainda, mas tem muitos estudos. Medicamentos, os médicos vão passar assim para aliviar a dor muscular, né, nas articulações, eles vão elaborar os específicos para o teu tratamento, mas para a fibromialgia em si não tem. Mas para o corpo poder corresponder, dormir melhor, né, ele vai passar os recursos, os medicamentos apropriados para aquilo que a pessoa está sentindo no momento, né? E no nosso caso da fisioterapia, para quem nos procura no estúdio, nós oferecemos uma sessão principalmente importantíssima, individualizada, porque a pessoa... Como é que é individualizada, né? Mas aí o que é que você vai fazer? Como é o procedimento?
nós oferecemos um tratamento altamente personalizado para a pessoa, porque é um momento em que é o momento dela, né? Nós vamos fazer as terapias manuais para poder aliviar todos esses pontos de tensão do corpo, desde o cabelo a ponto, né, dos dedos. É um momento que ela vai poder conversar, vai poder falar do que ela anda sentindo. Nós usamos terapias alternativas, como a auriculoterapia, que são sementes que colocamos nos pontos específicos da orelha. Assim como existe a reflexologia dos pés, né, nós usamos na orelha, onde vai para você dormir melhor, tem o ponto certinho. Para você que sente dor na coluna, vai no ponto certinho. Então a auriculoterapia, coloca a semente da mostarda, é uma terapia alternativa que realmente dá muito resultado. Na hora que põe, elas reclamam que tem uma dor imensa, e é tão pequenininha. E elas falam, é uma dor imensa, até para deitar no travesseiro reclamam, mas que dá um efeito no outro dia, que dorme melhor, que realmente sente que alivia um pouco mais. É mesmo, Carol. E aí a fisioterapia tem uns equipamentos que são deslumbrantes, né? O laser é um recurso assim, importantíssimo, que realmente ajuda a desinflamar um pouco as articulações, a parte muscular. Inflama mesmo, né? Você imagina uma pessoa, um hematoma, um roxo, dentro dela é como se fosse isso inteiro, no corpo inteiro, batido. É o que eles começam a relatar pra gente. E quem sentem muitas dores na coluna, então nós temos a reeducação postural global, onde conhecemos de RPG, que também ajuda muito a aliviar as dores da coluna. Entendi. Né? Então a fisioterapia é um recurso fantástico. Fantástico, né? Veja, é uma terapia aí, né, que realmente contribui para uma melhora, né? Do corpo dela. A senhora viu aí, a senhora não, porque você é tão jovem, senão você vai me chamar de senhora também, eu não vou gostar, né? Mas você viu aí o relato, né, de duas pessoas, né, que a doutora Sueli entrevistou, e viu que uma não se trata ainda, né? Ainda, né? Porque vai se tratar. Olha, vamos lá no estúdio. É verdade, porque ainda vai se tratar, né? E a outra que já faz com a gente, né? Então, existe realmente um resultado. E nós precisamos buscar uma melhor qualidade de vida, porque viver sentindo dor não é bom. Não é bom, né? Não é. Né? Tá todo mundo feliz naquele momento e a pessoa lá. Falando em feliz, doutora, vou falar mais um caso, porque era para ser um momento de felicidade, onde os amigos resolveram reunir e fazer uma festa surpresa para ela. E na hora todo mundo escondido, que ela foi chegar na casa e falar, surpresa, estagnou tudo, que ela teve que ir para Unimed. Porque na hora a emoção foi tão forte que enrijeceu o corpo, né, o corpo inteiro. Então, foi um momento para ser feliz, prazeroso, mas o corpo correspondeu de uma forma negativa no momento, o né? O cérebro, na hora, né? Ele alertou ali, acendeu a luzinha e o corpo já sentiu na hora. Mas como é o ser humano, né? É uma máquina. É uma máquina, assim, é complexa, eu admiro, né? E nós precisamos ter todos esses cuidados. Então, o tratamento, ele é indispensável, né? E fundamental, a fisioterapia. E para qualquer outro tipo de síndromes, eu indico muito exercício físico. Eu acho que é bom para a saúde mental, sim, é bom para o nosso corpo, é bom para você conhecer pessoas novas, ter novas amizades, novos relacionamentos. Então, a atividade física, ela é fundamental. É verdade, é verdade. Relaxa, né? Relaxa e você vai produzir endorfina, né? Que é o hormônio do prazer, não é? Vai produzir de uma forma saudável, né? E fazer você se levantar aí realmente e ter uma vida mais satisfatória, não é isso? Doutora, foi um prazer, viu? Eu que agradeço. Conversar com você, com esse jeitinho dela aí, né? Mas olha, trabalha bacana mesmo, é uma profissional de mão cheia, tá de parabéns pelo seu trabalho. E iremos nos ver. E trabalhe sempre com esse carinho que você tem com as pessoas, viu? Eu falar com uma colega que você entrevistou outro dia, tudo é feito com amor, né? A gente tem satisfação e não é um trabalho, é uma alegria muito grande. É uma alegria, não é? Então, permaneça fazendo assim. Quando a gente faz as coisas com amor, o toque é diferente, né? Aí a gente vê o resultado, né? E o resultado, para mim, eu acredito que para você também, é a melhor coisa do mundo, é ver o outro bem. A pessoa chega entristecida, chorando e sai com um sorriso, a gente já ganhou todo o trabalho. Já ganhou todo o trabalho, não é verdade? Então, muito obrigada mesmo, viu? Amém.
E depois a gente se encontra de novo. Obrigada. Tá certo? Gente, Como Vai Você volta já já, tá certo? Fique aí quietinho, vai tomar só uma água que daqui a pouquinho eu tô aqui com vocês. Estamos apresentando Como Vai Você, com a doutora Cláudia Correia. Voltamos a apresentar Como Vai Você, com a doutora Cláudia Correia. Bem, o Como Vai Você de hoje trouxe esse assunto de extrema importância para nós aí, nós mulheres. Você viu que a fibromialgia não é nenhuma, desculpa usar a expressão, não é nenhuma frescura mesmo, né? Porque infelizmente as pessoas, elas quando não compreendem a dor do outro, vai logo levando para esse lado. Ela existe e incomoda de fato, ela causa um mal-estar incrível a você. Ela pode afetar, inclusive, as relações sexuais do casal, ela pode afetar aí o teu bem-estar, ela pode estar provocando uma certa insônia, uma irritabilidade, afinal de contas, são dores por todo canto, né? E aí você se mexe, vai para um lado, vai para o outro e não encontra aquela tranquilidade. E aí vem a insônia, e com a insônia pode vir aí também um quadro depressivo, pode desenvolver aí algum tipo de ansiedade, e nós precisamos dar uma certa atenção. Gente, o mês de janeiro, quando fechou, que é o janeiro branco, né? Esse mês, ele precisa continuar presente em todos os meses do ano. Esse mês de janeiro, né, o mês Janeiro Branco, que é um projeto mesmo, criado pelo colega, o psicólogo Leonardo Abrão. Esse projeto ele visa dar essa luz, dar essa esperança e trabalhar realmente a saúde mental. E dentro desse campo da saúde mental, essa complexidade do ser humano, que é a saúde mental, a saúde física, a saúde social e a saúde espiritual. Então, nós precisamos dar uma parada. Você que de repente
hoje assistir o programa, começa a olhar, admitir o que é que está acontecendo com você, realmente você tem sentido dores, o que é que está acontecendo está dando mal-estar, né? Tem tido várias dores de cabeça, começa a admitir, procura ajuda para fazer realmente um ano novo, um ano novo diferente, para que você possa ser mais feliz. Nós precisamos ser mais felizes, né? E é possível isso. Agora vai depender de cada um de nós. Se você percebeu que precisa de ajuda, vai buscar ajuda para se tratar, para fazer um ano diferente. Nada de você ficar parado. Nós temos de olhar para trás um pouquinho, ver aonde foi que a gente pisou na bola, ver aonde a gente precisa melhorar e fazer um ano novo realmente diferente, um ano novo em todas as áreas da nossa vida. Então, meu querido, não adianta apenas dizer que tudo vai ser diferente e continuar da mesma maneira. Você só vai fazer diferente se mudar. Então, o programa de hoje é em homenagem ao Janeiro Branco. E eu desejo sinceramente que você que se identificou com a síndrome, você busca ajuda, vai ao médico, busca o tratamento, porque você vai conseguir, de fato, a tua estabilidade, ok? E eu quero agradecer aqui, deixar meu abraço a Socorro Chalub, olha, cabelo, maquiagem, viu? Eu quero agradecer também aos nossos mantenedores, as pessoas que estão aí, os telespectadores que estão cada vez mais aumentando a audiência do programa. Eu estou extremamente feliz com vocês, tá certo? Um beijo mesmo para todos e que nós possamos todos os dias tratarmos de assuntos que venhamos a crescer em todas as áreas de nossas vidas, para sermos realmente, vivermos e termos uma melhor qualidade de vida. É nisso que eu acredito e eu acredito sinceramente que a gente pode conseguir. Agora precisamos dar o primeiro passo. Combinado? Então, quer falar comigo? Vai lá na página, curte a página do Facebook, Programa Como Vai Você, ou passa um e-mail, porque eu faço questão de responder, né? Passa um e-mail dando feedback, dando algum testemunho. O nosso e-mail está aí na telinha, mas é o comovaivoce@gmail.com. Manda tua sugestão, quer falar comigo em inbox também, não tem problema, eu respondo para você, combinado? O importante é que a gente possa estar se falando, tá certo? E eu estou gostando demais de interagir com você. Então, um beijo no coração de todos vocês e fica com Deus. Como vai você? Oferecimento: Spa Terapêutico Cláudia Correia, Docilar Cesta Básica, Ale Bolos e Estúdio 7.